o Espaço Alegria está começando. Lembram do trato que a gente fez? Ou não lembram? Ou não sabem? A gente tinha feito um trato que a gente sempre deveria orar e ler a Bíblia. Hoje eu vou fazer a homenagem ao Dia dos Pais. A todos os pais que estão nos assistindo, eu dou um grande abraço, que vocês sempre estejam com Deus e que Deus sempre abençoe vocês. Hoje eu vou contar uma história para vocês de pai e filho. Era de Jacó e José. Jacó amava muito seu filho José. E um dia ele deu uma túnica muito bonita para José. E José ficou muito agradecido ao seu pai, mas os irmãos ficaram tão bravos que eles ficaram com uma raiva, gente. Uma raiva muito raivosa. Aí, José contou um sonho que ele tinha sonhado, que tinham 11 trigos e ele estava ali no meio desses 11 trigos e esses 11 trigos se joelharam a ele. E os irmãos falaram que aqueles 11 trigos eram eles, e eles ficaram muito mais bravos que eles já estavam. Eles falaram: agora a gente vai honrar você vai mandar na nossa família? Aí José disse: não, era só um sonho. Um outro dia, o segundo sonho que José sonhou foi que tinha 11 estrelas, um sol e uma lua. José estava no meio deles. E as 11 estrelas, um sol e uma lua se ajoelharam a ele. E os irmãos ficaram muito mais bravos. E um dia, eles estavam ali reunidos, conversando que iam fazer alguma coisa com José. E José estava vendo. E quando José se aproximou dos irmãos e pegaram ele, e os irmãos deles jogaram ele dentro de um buraco muito fundo. E venderam os ismaelitas por 5 pratas. E quando os ismaelitas levaram ele lá para o rei deles, ele ficou preso por muitos anos. E ele foi solto porque ele adivinhou o sonho do rei. E ele virou o primeiro governador do Egito. Vocês sabem o que é governador? Governador é quem governa todo o Egito. Acreditam? Ele governava todo o Egito, gente. E no sonho dizia que ia ficar 7 anos de muita comida e 7 anos de pouca comida, sem comida. E José armazenou muita comida para os 7 anos de seca, que não teria nenhuma comida. Os irmãos foram até o palácio para procurar comida. E depois de muitos anos, o José revelou a sua identidade, que era o primeiro governador do Egito. E depois disso, os irmãos de José foram lá e levaram o pai de José até o palácio para ver José. E quando Jacó viu seu filho José, eles ficaram tão felizes que eles se abraçaram muito forte. Gente, e esse é o meu convidado especial, o meu pai Luiz Otávio. Pai, muito obrigado por você ter vindo aqui gravar comigo. E eu amo muito ficar com a sua presença. Eu amo quando você fica comigo, quando a gente fica junto. Samuel, para mim é uma honra estar com meu filho querido e amado, Samuel, e estar participando do seu programa. Eu fico muito contente, muito feliz, né? Estou aqui para compartilhar com você. É verdade. Ô pai, me conta um pouco a história de Jacó e José. Você é muito triste, né? Os seus irmãos jogaram José dentro de um buraco muito fundo.
eles venderam para os israelitas. Me conta um pouco sobre essa história. Samuel, realmente é uma história triste, né? Mas uma história triste que Deus faz sempre tem um final feliz. Sim. José era filho de Jacó. José era sonhador, ele tinha muitos sonhos, Deus dava muitos sonhos para ele. E Deus fez promessas para a vida dele através dos sonhos. E ele contava esses sonhos. E certa vez os irmãos dele, com inveja de José, resolveram vendê-lo, fazer alguma maldade com ele. E aí eles primeiro jogaram ele num calabouço, depois eles venderam ele para os ismaelitas, que levaram ele para o Egito, fingiram para o pai dele, mentiram que ele tinha sido morto, pegaram a túnica dele, o pai dele amava muito dele, ele era muito querido, pegaram a túnica dele, mataram um animal, passaram sangue naquele animal, naquela túnica daquele animal, e levaram para o pai falando que ele tinha sido devorado por uma besta fera. E o pai ficou chorando muito tempo a perca do seu filho. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. E num determinado momento, ele vai para o Egito, ele é vendido como escravo, mas onde ele estava lá no Egito, Deus estava com ele, porque ele era um jovem muito abençoado, um jovem temente a Deus e que procurava honrar Deus, mesmo estando numa condição de escravo, às vezes de prisioneiro, e ali ele ficou no Egito durante muito tempo. E como ele era sonhador, Deus deu sonhos para ele, e Deus também deu o talento dele discernir sonhos. E por ele discernir os sonhos de outras pessoas, ele ficou famoso numa prisão, onde ele estava. E certa vez, o governador, o faraó do Egito, teve um sonho e chamou José, apresentou para os sábios, né, para que eles desvendassem. E não tinha ninguém que desvendava. E aí eles foram, alguém lembrou lá que José tinha adivinhado, revelado o sonho dele. E aí chamaram José, levaram diante de Faraó, e Faraó interpretou o sonho José interpretou o sonho de Faraó. E o que aconteceu? O Faraó colocou José como governador do Egito. Então foi uma bênção na vida de José. Havia um plano de Deus para que José fosse o líder, governador do Egito. E dessa forma ele salvasse toda a população daquele lugar e até o seu povo de uma grande seca que Deus iria enviar em toda a terra. Então uma história que começou triste, mas que depois terminou feliz. E ele pôde lá receber os seus irmãos que foram comprar comida e só o Egito tinha, e quem era o governador do Egito era ele, e ele teve a oportunidade de ainda rever o seu pai Jacó. Deus permitiu que no final da velhice de Jacó, ele reencontrasse o seu filho José. E Deus deu a oportunidade deles ainda viverem um tempo, e Jacó, o pai de José, ainda viu os seus filhos, os filhos de José. Então, a história final é uma história feliz. Começou triste, e assim nós temos que entender, na nossa vida, muitas coisas começam tristes, difíceis, mas o final, se nós tivermos fé, e se nós tivermos com Deus, com certeza Ele transforma uma história triste numa história feliz. É verdade, pai. É verdade verdadeira mesmo, hein? Então, eu posso fazer umas perguntas para você e você me responder? Pode, Samuel. Se o papai souber, o papai vai responder para você. Tá, eu vou ver se você tá afiliado na Bíblia. Oh, meu Deus, hein? Pai, a primeira pergunta que eu vou fazer para você vai ser: que personagem bíblico gostava de chamar as pessoas de filhinho? Qual é a resposta? O apóstolo João. Acertou. Segunda pergunta: quem era o pai do cego Bartimeu? Timeu. Isso, acertou. Seu nome significava pai de multidões. Resposta: Pai Abraão. isso. Quarta pergunta: quem comeu o favo de mel tirado da carcaça de um leão morto enquanto ia para o seu noivado? Resposta: Sansão.
Acertou. E aí, vocês de casa estão sabendo as respostas? Vocês podem participar com a gente também. Então, me ajudem ao meu pai a responderem as respostas. Quinta pergunta. Que pai deu as duas filhas para casar com um homem? Resposta é... Labão Isso entregou as mesmo. duas filhas para Jacó. Isso mesmo. Sexta pergunta. O pai que mandou matar um novilho cevado para receber o filho. A resposta é... O pai do filho pródigo. Isso. Acertou. Sétima pergunta. Enganou o pai ao se passar pelo irmão com a ajuda da mãe. Resposta é... Jacó. Acertou. Oitava pergunta. O que Jesus disse ao homem que propôs seguir somente após sepultar o teu pai? Samuel, essa é uma resposta difícil, mas ele disse que aos mortos sepultem os seus mortos e siga-me. Isso mesmo. Nona pergunta. Que mandamento pede para honrar os pais? Qual é a resposta, pai? Samuel, essa é uma resposta que os filhos têm que saber e que o papai compartilha bastante com você, e eu acredito que você sabe. Então eu vou passar a resposta para o meu filho Samuel. Qual é o mandamento? Eu sei qual é. O quinto mandamento. Muito bem. E o que diz o quinto mandamento? A gente sempre tem que honrar aos pais. Quando a gente honra aos pais e obedece aos pais e a Deus, teremos vida longa na terra. E se não honrar aos pais e a Deus, terá pouco tempo na terra. Samuel, perfeita resposta, certíssima. Parabéns, Samuel. Obrigada. Fico feliz de estar aqui com você e de saber que você tem guardado a palavra de Deus no teu coração. Ah, pai, você tá afiadíssimo na Bíblia. Como você fica assim, hein? Samuel, obrigado, mas você sabe que o papai lê a Bíblia sempre. Você sempre vê o papai lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Por isso que o papai pode responder a essas palavras, essas perguntas. E as pessoas têm que fazer assim, não é? Sim, tem que fazer assim. Nossa, uma coisa muito parecida que eu falei no começo do programa, que a gente sempre deveria ler a Bíblia, gente. A gente sempre deveria ler a Bíblia. E vocês vão ficar afiadíssimos, que nem meu pai. Pai, me conta, qual a importância do pai ensinar aos filhos a respeitar e ler a Bíblia? Filho, a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, ela se desvie do mal. Então, por isso que é importante que os pais ensinem os seus filhos no caminho de Deus, na palavra de Deus, para que eles possam crescer na direção de Deus e não errar, ou errar menos, para que eles possam ter uma vida abençoada. Por isso que os pais têm que ensinar e compartilhar a palavra de Deus com seus filhos. É verdade. Muita verdade. Pai, me conta como é que eram as brincadeiras da sua infância? Samuel, as brincadeiras da minha infância eram muito gostosas. A gente brincava de queimada, de taco, brincava de bola, de esconde-esconde. Não tinha essas coisas do computador, dos joguinhos. Era totalmente diferente. Mas era muito gostoso. A gente tinha um contato maior entre as crianças do que tem hoje. Hoje as crianças ficam às vezes isoladas com o notebook, com o computador, com o iPad. Na minha época não, nós brincávamos todos juntos. É? Sério? Uau, legal, hein? Muito legal, Samuel. As crianças deveriam brincar mais disso do que brincar com as coisas eletrônicas. Pai, essa é uma
uma lembrancinha pra você. São os 10 mandamentos do Pai. Da Bíblia, hein? Eu preparei com muito carinho pra você. Olha, você lê alguns pra mim? Muito obrigado, Samuel. Eu vou compartilhar com você, sim, tá? É só nós conseguirmos aqui abrir, né? Acho E que aí cada a gente parte consegue fazer, né? Vamos lá. Olha. O papai vai colocar o óculos e nós vamos compartilhar alguns aqui, ó. Os 10 mandamentos do Pai. Vamos ler o primeiro. Primeiro, receber os filhos com alegria. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Os filhos devem ser recebidos e concebidos como bênçãos, não como um peso ou problema. Eles realmente não pediram para nascer e não têm culpa pelos problemas dos pais. Olha que importante isso. Samuel, então vou ler os próximos mandamentos. O segundo mandamento quer dizer assim, prover suas necessidades. Está registrado lá em Lucas 11, versículo 11. O terceiro, não provocar a ira aos filhos. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Quarto, ensinar as coisas certas. Provérbios 22, verso 6. Quinto, conversar com eles. Provérbios 1, verso 8. Sexto, ensinar a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 ao 7. O sétimo mandamento, exercer autoridade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Oitavo mandamento, colocar limites. Provérbios, capítulo 29, verso de número 17. Nono, dirigir palavras de apreciação. Mateus, capítulo 3, versículo 17. E o 10º mandamento dos pais é deixá-las ir. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 13. Galerinha de casa, eu vou deixar os versículos aqui nas redes sociais. Pais, vocês que estão nos assistindo, eu gostaria de deixar para vocês esses mandamentos dos pais. Leiam a palavra de Deus para que vocês possam orientar as crianças no caminho que elas devem andar. Porque hoje elas são crianças, mas um dia serão homens e mulheres que estarão administrando famílias, instituições, empresas e serão pessoas do bem, pessoas abençoadas. Depende de vocês. Aquilo que vocês plantarem, vocês vão colher por meio dos vossos filhos. Samuel, fiquei muito feliz de estar aqui com você. E para os filhos, honrem seus pais, suas mães, sejam obedientes, amem a Deus acima de todas as coisas, amem a palavra de Deus, amem ir à casa de Deus, para que vocês cresçam e produzam os frutos que Deus quer que vocês produzam e sejam abençoados por Deus durante toda a vida de vocês. Sim, isso é muito verdade, pai. Obrigado, Samuel, por esse convite que você fez para comigo. É uma honra estar com você, meu filho amado. Sim. Pai, eu amo quando eu fico com você. Muito obrigada por você ter vindo aqui gravar comigo. Muito, mas muito obrigado, pai. Eu que agradeço, Samuel. Eu amo estar com você e amei estar com você no Espaço Alegria. É. Ah, gente, que pena. O Espaço Alegria está ficando por aqui. Mas na próxima semana vai ter muito mais. Tchau, tchau!